Yavé Jiré, é o Deus que providencia. Então a finalidade do livro de Esther é mostrar a providência de Deus, especialmente no que diz respeito ao seu povo escolhido, Israel. Registra a instituição da festa do Purim e a organização e a obrigação de sua observação permanente. A festa do Purim, Purim é um plural majestático de pur. Pur é sorte. Purim é sortes, é uma grande sorte. Então o livro ele mostra a providência de Deus, mostra Deus como Yavé Jiré, e ele institui a festa do Purim, que torna-se uma obrigação permanente. A festa do Purim ela existe até hoje e comemora o grande livramento que Deus deu ao povo de Israel de ser exterminado por Naamã. Este livro ele era e ainda é lido durante a festa do Purim, para comemorar a grande libertação da nação judaica causada por Deus através de Esther. Os judeus ainda hoje leem o livro de Esther na festa do Purim. Liam e ainda leem. Então vejamos alguns temas teológicos no livro de Esther. Em Esther, olhamos para trás das cenas. Para entender o livro de Esther, tem que olhar para trás das cenas. Nós temos que perceber a luta contínua de Satanás contra os propósitos de Deus. Naamã ele está sendo usado, Ramã está sendo usado, Ramã, e não Naamã, tá? Ramã, ele está sendo usado por Satanás para tentar atrapalhar os propósitos de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. E o principal propósito de Deus é levantar o Messias, é enviar a Cristo. E se não tivesse sobrado nada do povo judeu, como é que Cristo viria da descendência judaica, como estava profetizado? Se o povo de Davi, o povo do rei Davi, de onde haveria de levantar-se o Messias, tivesse sido destruído na Pérsia pela maldade de Ramã. Assim como Ramã conspirou contra os judeus a fim de destruí-los, dessa mesma forma Satanás tem conspirado contra Cristo e contra a igreja. Tal como Ramã é derrotado, ele constrói uma forca para Mardoqueu e ele é quem enforcado nela, assim também Cristo usa a mesma arma que o seu inimigo planejou para destruir a ele e sua semente espiritual, a igreja. Pois a cruz, que é o instrumento que Satanás usou, pois a cruz, instrumento pelo qual Satanás planejou destruir o Messias, tornou-se símbolo da nossa salvação, tornou-se símbolo da nossa redenção. Vejamos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Assim como Ramã, ele foi exposto, ele teve que vestir Mardoqueu com as vestes reais
e sair anunciando diante de todos que Ramã era o homem de cuja honra o rei se agradava. Da mesma maneira, Jesus cravou na cruz as nossas dívidas, assim como Ramã foi enforcado na forca que armou para Mardoqueu, a cruz que Satanás armou para Cristo foi o local onde ele fixou, onde ele pregou as nossas dívidas e expôs Satanás à vergonha, assim como Ramã foi exposto. Expôs Satanás ao vitupério, assim como Ramã foi exposto. O que acontece aí, a figura aí é uma figura uma figura do mundo militar. Quando um grande general vencia outro, ele despojava, ele deixava nu o outro general e o fazia desfilar diante das tropas nu. Foi o que Jesus fez com Satanás quando ele pregou na cruz o documento que nos era contrário. Ele pregou na cruz o documento onde estava registrado nossas dívidas, venceu Satanás e o expôs ao vitupério. E a cruz, que assim como a forca de Ramã era um instrumento de derrota, tornou-se um instrumento de vitória. Paulo escrevendo aos Colossenses diz que Cristo triunfou deles, triunfou das potestades, dos principados do mal, triunfou deles, triunfou sobre eles na cruz. Assim como Ramã foi morto, na forca que ele construiu para Mardoqueu, o diabo foi esmagado pela cruz que ele ergueu para destruir Cristo. A cruz, que era símbolo de maldição, passa a ser símbolo de redenção, símbolo de bênção. O livro de Esther mostra a escolha que fazemos entre ver a mão de Deus em nossas circunstâncias na vida ou enxergar como uma mera coincidência. Nós é que escolhemos. Quando as coisas vão bem, quando um grande livramento acontece, cabe a nós atribuir esse livramento a Deus ou dizer que é uma simples coincidência. Esther e os judeus na época atribuíram a Deus o grande livramento das mãos de Ramã. E nós? A quem nós estamos atribuindo? A nossa porta de emprego nos momentos difíceis, a nossa cura das enfermidades graves que muitas vezes vêm contra nós, a quem nós estamos atribuindo? Deus é o soberano do universo e podemos ter certeza de que os planos dele não serão movidos por ações de meros homens maus. Os homens maus não vão desfazer os planos de Deus para nós e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Embora seu nome, o nome de Deus, não seja mencionado no livro, o seu cuidado, o cuidado providencial de Deus para com o seu povo, tanto os indivíduos, no caso Mardoqueu e Esther, quanto a nação de Israel, que foi preservada na Pérsia, preservada por Deus na Pérsia, para que depois pudesse retornar. Então vejamos alguns exemplos aí do livro de Esther. Por exemplo, não podemos deixar de ver a influência do Todo-Poderoso sobre a insônia oportuna do rei Xerxes. Quem foi que fez com que o rei Xerxes tivesse aquela insônia?
Nós podemos ver também através do exemplo de Mardoqueu. Pensando aí um pouco mais ainda no rei. Aquela insônia dele, justamente naquela época, foi apenas uma coincidência? Olhamos também através do exemplo de Mardoqueu e Esther. A linguagem silenciosa do amor, sem muito estardalhaço, silenciosamente. A linguagem silenciosa do amor, que o nosso Pai às vezes usa para comunicar-se diretamente ao nosso espírito, é apresentada no livro de Esther. Nós temos Esther aí como exemplo de um amor silencioso. Mas não temos só Esther, não. Se nós voltarmos mais atrás no Antigo Testamento, nós vamos ver Elias escondido na caverna, esperando que Deus falasse com ele em um terremoto, e Deus não falou com ele em terremoto. Esperando que Deus falasse com ele de maneira estrondosa, e Deus fala com ele em um vento suave, em uma brisa. Assim Deus age através do amor silencioso de Mardoqueu e Esther, aqui nesse pequeno, mas importante livro, importantíssimo, que é o livro de Esther. Esther provou ter um espírito piedoso e manso, que também mostrou grande força e obediência voluntária. O espírito dela era um espírito piedoso, do latim pio, santo. Era um espírito onde havia santidade, onde havia fé. Ela era também uma mulher mansa, mas bastante forte, e obedeceu voluntariamente a Deus. Ela não era obrigada a obedecer. Não era obrigada a obedecer. Ela podia ter confiado no fato de ser esposa do rei e ter desobedecido à vontade de Deus, ainda que o próprio Deus não tenha falado com ela, mas falou no coração dela através das circunstâncias, e ela voluntariamente obedeceu. Poderia ter se negado, respaldada, apoiada no fato de ser a rainha, ainda que depois seria descoberta, ela também perderia a sua vida, poderia perder, mas ela voluntariamente, sem levar em conta o fato de ser a rainha, ela obedece àquilo que Deus colocou no seu coração. A humildade de Esther foi marcadamente diferente das pessoas ao seu redor, em especial de Amã. E isso a levou a ser elevada à posição de rainha. Ela já era rainha não só pela sua beleza, mas também pela sua humildade, que chamou a atenção do rei para que ele a escolhesse. Ela mostra que permanecer respeitosa e humilde, mesmo em circunstâncias difíceis, que a sua vida anterior, ela era órfã, criada por um primo, se não humanamente impossível, muitas vezes nos posiciona a ser vaso de bênção incalculável a nós mesmos e aos outros. Às vezes parece humanamente impossível preservar a humildade em circunstâncias difíceis, mas no caso de Esther, ela conseguiu preservar, e ela foi vaso de bênção para ela mesma e para toda a nação. Se nós conseguirmos preservar a nossa humildade em momentos difíceis, poderemos ser bênção para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta e até para toda nossa nação. Nós faríamos bem em imitar as suas atitudes piedosas em todas as áreas da vida. Se em todas as áreas da vida nós pegarmos o exemplo, e isso é teologia prática, isso é tirar os exemplos da Bíblia e aplicar na vida, isso é aplicação pessoal. Se nós conseguirmos fazer isso,
em todas as áreas da nossa vida, teremos bem menos dificuldades. Nenhuma só vez há uma reclamação ou uma atitude exposta na narração do livro de Esther. E nenhuma vez se vê maldade em Esther. Muitas vezes lemos que ela ganhou o favor daqueles ao seu redor. Esse favor foi o que, no fim das contas, salvou o seu povo. Ela ganhou favor, ela caiu na graça das pessoas à sua volta. É isso que nós, como cristãos, devemos procurar fazer, cair na graça das pessoas à nossa volta. Não por meios humanos, mas a nossa obediência a Deus, a nossa fé, a nossa ética cristã deve ser tal que nós venhamos a cair na graça do povo à nossa volta. O Novo Testamento diz que nós devemos, pela nossa conduta, manifestar a presença de Deus no nosso meio e cair na graça até mesmo daqueles que maldizem a Deus e a nós. Então podemos receber tal favor, essa graça, esse favor, esse cair na graça que Esther recebeu, quando aceitamos a perseguição injusta e até mesmo seguimos o exemplo de Esther, de manter uma atitude positiva. Se nós conseguirmos manter uma atitude positiva até em meio à perseguição como Esther manteve, nós haveremos de cair na graça das pessoas ao nosso redor. Juntamente com a humildade e a determinação para confiar em Deus, quem sabe, mas se Deus nos colocar em tal posição para um momento como este, se Deus nos colocar em uma posição de destaque para um momento como esse, como colocou Esther, a nossa humildade, a nossa resiliência, mesmo em momentos de dificuldade, pode nos levar a cair na graça, a alcançar o favor das pessoas à nossa volta, assim como Esther alcançou. Estamos chegando ao final do estudo dos temas teológicos nos livros históricos. Estamos chegando ao final. Acabamos de estudar os temas teológicos no último dos livros históricos, que é o livro de Esther. Então vejamos qual o papel da história na Bíblia. Qual a importância da história na Bíblia e, consequentemente, na teologia. Nós vimos no Pentateuco que Israel era uma nação irregular entre seus vizinhos no Oriente. Peraí, vamos melhorar isso. Nós vimos no Pentateuco que Israel era uma nação singular. Ela era diferente entre os seus vizinhos no Antigo Testamento. Ali no Oriente Próximo, pela sua ênfase que dava à história. Israel era uma nação singular, era uma nação diferente pela importância que dava à história. Eles eram instruídos, eles eram ensinados a sempre olhar para o exemplo da história, para os exemplos da história, para o exemplo dos seus pais, para saber como conduzir-se diante de Deus. Deus criou o tempo e o espaço e, consequentemente, é soberano sobre a história da humanidade. Deus é criador tanto do tempo, tanto do espaço, e como criador ele é soberano, ele é senhor da história da humanidade. Então nós não devemos nos surpreender que, então,
grande parte dos escritos sagrados, incluindo os escritos sobre Israel, fossem narrativas históricas. Não é de se estranhar, porque Deus é o Deus da história, é o Deus do espaço, é o Deus do tempo, é o Deus que é o Senhor da história. Logo, não é de se estranhar que a palavra dele seja escrita em forma de história, seja escrita em forma de narrativa. Ao passo que a maior parte das nações do Oriente Próximo tinha origem mitológica nas suas religiões. As religiões das demais nações do Oriente Próximo, ao invés de se embasar na história real, se embasava na mitologia. Israel não, Israel se embasava em fatos reais, em história real, na qual Deus estava inserido. Não se embasava na mitologia. Os antigos povos geralmente expressam suas convicções teológicas, porque eles também têm teologia, eles também pensam sobre Deus ou sobre deuses. Eles embasavam em uma visão de mundo por meio de mitos complexos, por meio da mitologia. A religião deles tinha como base a mitologia, ao passo que Israel tinha como base da sua religião eventos históricos nos quais Deus estava ativo e continua ativo na história da humanidade. A maioria dos livros das religiões do mundo são coleções de literatura de sabedoria religiosa humana. Ainda é assim. Mas Israel via sua própria história como palco da revelação divina. Eles reconheciam que Deus revelava-se na história deles. A palavra de Deus para o mundo é em grande parte uma narrativa histórica de seu relacionamento com a nação de Israel e o seu plano para restabelecer um relacionamento com toda a humanidade passa pela história de Israel, passa pelos livros históricos que nós estamos acabando de estudar. Então, a importância da história na teologia é muitíssimo grande. A Bíblia é mais que um livro de história. Ela não é simplesmente um livro de história. Ela, sem dúvida, relata a história de uma perspectiva religiosa. Mais do que um livro de história, ela relata a história de uma perspectiva religiosa, de uma perspectiva teológica, de uma perspectiva do relacionamento de Deus com o seu povo. Os acontecimentos da história da salvação são revelações divinas, sobrenaturais no tempo e no espaço. A história da salvação ela é revelada de forma divina e sobrenatural no tempo e no espaço. E essas narrativas elas são registradas nas Escrituras para promover a fé. O registro dessa história da salvação é importante para a Bíblia. À medida em que a história da salvação se desenvolve, fica cada vez mais claro a importância para a fé, da história para a fé bíblica. Os acontecimentos em si só podem ser recriados. Nós só podemos ter acesso a eles, recriar no nosso coração e na nossa mente, e estudados em primeira mão, apenas por meio dos registros desses acontecimentos. Ou seja, fé e história, teologia e história caminham lado a lado. Assim a fé deve estudar os acontecimentos por meio do registro bíblico. Fé sobrenatural deve se embasar no estudo dos registros bíblicos, para que não seja uma fé sem fundamento, para que seja uma fé galgada tanto na graça quanto no conhecimento.
fé bíblica, portanto, pressupõe historicidade, é uma fé que tem historicidade. Pressupõe historicidade dos acontecimentos que revelam a história da salvação. A história da revelação da salvação começa a ser revelada em Gênesis, logo após a queda, e vai até o Apocalipse. Passa por toda a teologia do Antigo Testamento, por todas as escrituras do Antigo Testamento, passa pelo Novo e se encerra no livro do Apocalipse. A Bíblia aceita como sendo verdadeiros os acontecimentos históricos nos quais se baseiam as revelações. Ela também afirma a veracidade das interpretações desses acontecimentos, que a Bíblia apresenta na forma escrita. A fé afirma, a fé comprova a veracidade dos acontecimentos que a Bíblia apresenta. A forma escrita em si torna-se então uma importante evidência histórica. Os autores bíblicos, eles frequentemente apelam para acontecimentos históricos com a finalidade de validar suas afirmações teológicas. O apóstolo Paulo usa muito esse expediente. Ele usa acontecimentos históricos. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele fala de acontecimentos históricos que ocorreram com Israel durante a peregrinação no deserto, para nos precaver teologicamente contra o período da queda, contra o período da desobediência, o perigo de desagradar a Deus. E esses autores, eles partem do pressuposto de que os acontecimentos descritos são historicamente precisos. Não há erro histórico nas narrativas bíblicas. A veracidade atual daqueles acontecimentos históricos torna possível aceitar com grande a veracidade factual, a veracidade dos fatos daqueles acontecimentos históricos, torna possível aceitar como verdadeiras as afirmações teológicas da Bíblia. O fato histórico torna possível aceitar como verdade as afirmações teológicas da Bíblia. A história não prova que a teologia é verdadeira, ela não prova. Mas a confiabilidade histórica é necessária para que as afirmações teológicas sejam verdadeiras. A história da Bíblia precisa ser confiável para que haja firmeza de que as afirmações teológicas da Bíblia são verdadeiras, pois elas são baseadas em acontecimentos históricos, acontecimentos da história. Nós podemos afirmar, por exemplo, que cremos que o Senhor do Antigo Testamento é um Deus cheio de graça e de amor, que manteve essa aliança com o seu povo. Com base em quê? Com base em fatos teológicos, com base na fidelidade dele, que se apresenta em fatos históricos. Essa é uma afirmação teológica. Mas a menos que Yahvé tenha de fato realizado e mantido sua aliança com o seu povo, na história, a afirmação teológica não tem fundamento, independente de ser plausível, não tem fundamento, se não estiver fielmente registrada essa aliança no decorrer da história. Se a história não for verdadeira, as nossas afirmações teológicas serão mera especulação humana. A fé que a Bíblia define, a fé que a Bíblia expressa, é explicitamente, é claramente uma fé histórica. Ela não está
enraizada e baseada na historicidade de certos acontecimentos passados. Isso não é a raiz, mas é muitíssimo importante. Historicidade é um ingrediente necessário para a fé bíblica, apesar de por si só não ser uma base completa para a fé. No Antigo Testamento a fé é definida em termos de acontecimentos passados. Olhe para o Deus que nos tirou da terra do Egito, acontecimento passado. Olhe para o Deus que abriu o mar vermelho, acontecimentos passados. Então no Antigo Testamento a fé é definida em termos de acontecimentos passados, assim como também é no Novo Testamento, onde a fé é baseada na ressurreição. A fé de todo o Novo Testamento após os Evangelhos é baseada na ressurreição. Isso nós vemos claramente em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 12 ao 19. A fé sendo baseada em algo que já havia acontecido, baseada no passado, ou seja, na ressurreição de Cristo. Nesta aula nós buscamos reconhecer a importância do período pós-cativeiro para a teologia. Nós buscamos analisar os temas teológicos do período pós-cativeiro, que compreende os livros de Esdras, Neemias e Esther, e nós também buscamos, e eu creio que conseguimos, aprender com os exemplos do pós-cativeiro. Chegamos ao final desta que foi a 6ª aula de teologia do Antigo Testamento, ou melhor, a 7ª aula de teologia do Antigo Testamento. Vejamos, esta foi a 6ª aula de teologia do Antigo Testamento. Chegamos ao final dela e somos gratos a Deus por isso. Portanto, façamos uma oração agradecendo a Deus por mais essa aula, que foi a 6ª aula, não a 7ª, a 6ª aula de teologia do Antigo Testamento. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa noite, nós lhe somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra estudada, pela Tua palavra aprendida nessa noite. Nos ajuda, Papai, para que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti. Nós Te pedimos essas coisas e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.